A graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui diante de Deus e gostaria de trazer um assunto que nós já começamos a falar desde domingo, quando nós estivemos falando aqui sobre Jesus, o livro de Hebreus que mostra Jesus como superior a Moisés. E hoje nós queremos mostrar Jesus superior aos anjos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aí no Evangelho, ou melhor, no livro de Hebreus, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Vamos meditar sobre esse assunto que é de extrema importância. Como eu disse antes, o livro dos Hebreus nos mostrou Jesus superior a Moisés. E agora nós vamos falar Jesus superior aos anjos. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 14. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos diz, jamais, tu és o meu filho, e hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhes serei pai, e ele me será filho. E novamente introduziu o primogênito no mundo e diz, todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que aos seus anjos faz vento, e seus ministros em labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todo sempre, centro de equidade, o centro do seu reino. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançasse os fundamentos da terra, os céus são obra das suas mãos. E eles perecerão, tu, porém, permanece, sim, todos eles envelhecerão como um vestido. Também qual manto se enrolarás, como vestido será igualmente mudado. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Portanto, irmãos, nós acabamos de ouvir aqui a palavra de Deus. Como eu disse antes, eu quero mostrar que também no livro de Hebreus ele nos mostra Jesus superior aos anjos. E que o Espírito Santo de Deus esclareça os irmãos interessados, pois está escrito que ele vos ensinará todas as coisas, não é o que diz lá em João 14, no versículo 26? Também é tão grande a diferença entre Jesus e os anjos,
que não ficará difícil conhecer a superioridade de Jesus. É importante nós vermos o ensino encontrado nas cartas aos Hebreus, como vamos meditar nesse momento aqui agora. Jesus é superior porque Ele é eterno. A diferença entre o eterno e o perene: o eterno é aquilo que não teve princípio e não terá fim. O perene é o que teve princípio, mas não terá fim. Portanto, só Deus é eterno. Só se for o Deus eterno, Deus. Por isso, o que foi feito não foi Deus. Jesus foi gerado, mas não foi criado, pois sempre existiu sendo Ele mesmo. No princípio, o Verbo estava com Deus. Não é o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2? João continua: e o Verbo era Deus. O escritor aos Hebreus faz uma citação muito interessante no Salmo 102, versículo 26, 25 até o 27. Ele faz uma colocação muito interessante. No princípio, o Senhor lançasse os fundamentos da terra. Você que está com o exemplar da Bíblia pode acompanhar. Os céus são obra das suas mãos e eles perecerão. Tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão, qual o vestido. Com o manto os enrolarás. Não é o que está escrito aí no texto que nós lemos, em Hebreus capítulo 1, versículo 11 e 12. É isso que vemos aqui. O Eterno sempre existiu e existirá. Os outros seres foram criados e serão perenes, ou se desfarão, né? Com certeza. Jesus tem poder sobre os seus anjos. Aquele, olha só, que a seus anjos faz vento. Do texto que nós lemos, você acompanhou aí. Dos seus anjos faz vento. O texto citado mostra a superioridade de Jesus sobre os anjos, pois esses podem ser transformados por Jesus em vento. Jesus, sendo Deus, Criador de todas as coisas, tem autoridade sobre todas elas. Transforma-as segundo a sua vontade para satisfazer os seus elevados propósitos, conforme está escrito aí no versículo 14 do texto que nós estamos meditando. No versículo 14, da importância, definição de anjo. São todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. É lindo isto, a favor dos que hão de herdar a salvação, no versículo 7 do texto que nós lemos. Acima citado, a referência do Salmo 104, versículo 4, onde a glória de Deus é descrita de forma poética, deslumbrante. Leia esse salmo. Mostrará a superioridade de Jesus. Por isso que o escritor inspirado apela para os seus argumentos. Nós queremos meditar sobre isso, principalmente aí no Salmo 104, versículo 4. De eternidade a eternidade. É um assunto muito interessante, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. O salmista fez
uso desta expressão ao falar da eternidade divina. Você que gosta de ler os Salmos, principalmente o Salmo 90, versículo 2, está falando sobre isso. E com o mesmo raciocínio que o autor da carta aos Hebreus argumenta, não se trata de duas eternidades, mas a eternidade passada somada à eternidade futura, isso para reforçar, aleluia, a ideia, porque a eternidade por si só é passado e futuro sem fim. A expressão usada é: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. No texto que nós lemos, Hebreus 1:8, está falando sobre esse assunto. Então, os anjos são criaturas de Deus. Já afirmamos que Jesus nunca foi criado, porque Deus, enquanto que os anjos foram criados sendo seres inferiores em relação ao Criador, são espírito, como vimos aí no versículo 14. Além disso, são criados um a um, pois não geram filhos, como Jesus afirmou em Hebreus capítulo 22:30. Pelo fato de cada anjo ser gerado individualmente, não é possível salvar os anjos que pecaram antes, né? Os anjos que pecaram antes, só foi possível salvar os homens, porque Jesus nasceu como homem, sendo todos os homens descendentes de um só, que é Adão. Jesus pôde salvar, pôde morrer para salvar a todos eles, né? Se você acompanhar na leitura de Romanos, capítulo 5, principalmente no versículo 12 até o versículo 19, vai ficar bem claro sobre isso. Então, Jesus ele não pôde salvar os anjos que pecaram, porque eles foram criados e o homem foi gerado pelo Espírito Santo. E ele diz aí: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é o único filho gerado por Deus. Este é o significado da palavra unigênito, que encontramos com referência a Jesus no capítulo de João, capítulo 1, versículo 14. Não é verdade? Está bem claro isso. Jesus é, portanto, o único filho gerado por Deus. Os outros filhos de Deus são filhos por adoção, como eu sou agora. Ou filhos adotivos, como os lemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e no versículo 23. Também lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Tanto o filho legítimo quanto o adotivo têm direito à herança. Glória a Deus. Vamos herdar o reino eterno que pertence a Jesus, com seus cordeiros. O texto de Romanos 8,17 fala sobre isso, né? Jesus é superior a tudo e a todos, porque é Filho de Deus e é Deus. Amém? A geração de Jesus não foi o começo. Algumas heresias antigas e modernas têm tentado colocar Jesus entre as criaturas, pelo fato de ele ter sido gerado no ventre da Virgem Maria. Como todos nós sabemos, lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, né? Principalmente do versículo 26 até o 35, fala sobre esse acontecimento. Mas ali não foi o começo da existência de Jesus, que é antes de Abraão.
Ele mesmo chegou de falar no Evangelho de João. Jesus não disse eu existo, mas eu sou. Essa afirmação se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. João diz que Jesus era o Verbo que estava com Deus e era Deus. Você que gosta de ler o Evangelho de João, é só acompanhar no capítulo 1, de 1 a 2. E diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, no versículo 14 do Evangelho de João. Paulo disse que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele não usurpou ser igual a Deus. Livro de Filipenses, principalmente no capítulo 2, versículos 6 e 7, para nossa meditação. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Como Deus, Jesus deve ser adorado pelos anjos. Nenhum ser é digno de adoração, exceto o próprio Deus. Os apóstolos, eles não aceitaram a adoração. Se você ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 10, versículo 25 e 26, está bem claro isso. Eles não aceitaram a adoração. Os anjos também não aceitaram a adoração. Isso a gente viu lá no Apocalipse, no capítulo 22, 8 e 9. Só Deus pode e deve ser adorado. Só Deus. Mas Jesus aceita ser adorado porque é Deus. Jesus aceita a adoração porque Ele é Deus. Como tal, é digno de adoração. Ele mesmo disse. Você que gosta de ler o Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, fala sobre isso. Dissemos que Jesus é digno de receber a adoração dos anjos, porque Ele é o nosso assunto. Ele é digno de receber toda a honra, glória, adoração de todos os seres que Ele criou. Todos os seres que Ele criou, aí no texto que nós lemos, no capítulo 1, versículo 6 do texto que nós estamos meditando. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus, Jesus é coautor da criação. No princípio, o Senhor lançasse os fundamentos da terra e os céus. Lembra disso, os fundamentos da terra e os céus, que são obra das suas mãos. O texto que nós estamos meditando. Os céus são obra das mãos dele. Tudo que Deus criou foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Quanto a Jesus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Inclusive, nós falamos há poucos dias sobre esse assunto. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Nada do que foi feito se fez. Quanto ao Espírito Santo, diz o texto bíblico: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vimos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Assim a Trindade divina operou na criação de todas as coisas. E o escritor aos Hebreus, é claro, ao afirmar a atuação de Jesus nas obras da criação, não podia ser diferente, pois escreveu sobre a inspiração de Deus. Aqui está dizendo, como Deus, Jesus assentou-se à destra do Pai. Assentar à destra do Pai. Assentar à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. O texto que nós abrimos nele, Hebreus 1, versículo 13. Sentar-se à direita do rei era o direito concedido apenas aos seus herdeiros. Jesus, como filho único do Pai, é o herdeiro do trono e pode sentar-se à direita do trono de Deus. Mas os anjos são servidores aqui na terra. O texto aí, os Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E também no céu, como disse Jesus. Eu quero dizer para você, meus queridos irmãos, Jesus é o Filho de Deus e é eterno, que se fez carne e habitou entre nós como Deus. Ele criou todas as coisas, assentou-se à destra do Pai, depois de ter vencido todas as batalhas, conforme está escrito no Salmo de número 24. Portanto, meus queridos irmãos, guarde bem essa palavra, medite sobre ela, faça uma reflexão. Jesus, o livro dos Hebreus, nos mostra Jesus superior. Eu falei antes sobre Moisés e agora superior aos anjos. Quem sabe numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre Arão, que é filho de Abraão. Mas quero deixar aqui com os irmãos essa palavra. Nesse momento eu quero até fazer uma oração para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Pedir que dos céus Ele estenda suas mãos de misericórdia sobre a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, estamos nós aqui reunidos diante do Senhor, na sua presença. O melhor, cada um em suas casas, nos acompanhando aqui online, Senhor. Mas eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que estão ouvindo sua palavra. Também esses irmãos que moram distante, como ali em Santo Antônio do Cruzeiro, que o Senhor estenda suas mãos de misericórdia sobre aquele pessoal, abençoando o irmão Geraldo com toda a sua família, a irmã Silmaria que está fazendo aniversário, que o Senhor abençoe ela poderosamente, estenda do céu suas mãos de misericórdia, abençoe a sua filha, cobre-a com teu precioso sangue. O Senhor abençoe o seu rebanho. Ó Deus, que seu nome seja honrado, seja glorificado na vida de cada um. Opere o seu poder através da sua palavra. É o que eu te peço, já te agradeço pela bênção, pela vitória, em nome de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, assim querendo Deus.